Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus em 3 textos breves. O primeiro deles, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. E eu peço que você leia comigo esse texto. Vamos juntos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora vamos para Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 25. A igreja comigo também, por favor, todos juntos. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ó Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. E finalmente, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 21. Vamos juntos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Inicialmente, afirmar que o sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. Há uma espécie de fio escarlata que vai de Gênesis a Apocalipse. Você pode perceber que no Antigo Testamento o sangue de Jesus é prefigurado em todos aqueles sacrifícios que eram feitos, seja no tabernáculo, seja no templo. Sangue de touros e de bodes não podem expiar pecados. Isso apontava para o sangue de Cristo. E então, quando vem o Novo Testamento, o sangue de Cristo é derramado para a nossa redenção. Então, ele é o tema central. Mas mais do que isso, o sangue de Cristo é o fundamento da nossa salvação. Ninguém é salvo pelas obras, pelos méritos, pelas realizações, pelos predicados morais. Ninguém é salvo por pertencer a esta ou aquela denominação, a esta ou aquela igreja. Todos os que entram no céu, todos os que são salvos necessariamente por meio do sangue de Jesus Cristo. Acho que é conhecido de todos o sonho de John Wesley, quando ele sonha que foi ao inferno. E ele ficou muito chocado com o drama do inferno e perguntou: tem católico aí? Está lotado. Tem evangélico aí? Está cheio. Tem ateu aí? Tem muitos. E ele foi fazendo perguntas e perguntas e perguntas. Aí no sonho dele, ele é levado ao céu e chega no céu e pergunta: tem católico aí? Tem não. Tem evangélico aí? Tem também não.
Tem isso assim? Tem também não. E a pergunta, mas quem é que tem aí então? E ele ouviu, aqui só tem aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, lavados no sangue de Jesus. Não é a igreja que salva, não é a denominação que salva, é o sangue do Cordeiro de Deus derramado para a nossa redenção. Então hoje eu quero tratar de 3 assuntos à luz desses 3 textos. Primeiro, o valor do sangue de Jesus. Segundo, a virtude do sangue de Jesus. E terceiro, a voz do sangue de Jesus. Primeiramente, o texto de 1 de Pedro. Se você puder, abra aí comigo, capítulo 1, versos 18 e 19. Há 3 coisas que passo a destacar. Primeiramente, o seu valor incomparável. Vejam vocês que Pedro vai afirmar que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, comprados, libertos do vosso fútil procedimento. Quando ele fala de ouro e prata, eram os metais mais nobres, e ainda hoje, nobilíssimos. Então, quando Deus foi resgatar você, comprar você, Deus não usou moeda, Deus não usou o recurso mais nobre que tem disponível. Ele não comprou você com coisas materiais. O seu valor excede a tudo isso. E por isso o valor do sangue de Jesus é incomparável, porque ele diz, não foi mediante ouro, não foi mediante prata, mas foi mediante o sangue de Jesus que você e eu fomos comprados para Deus. É um valor incomparável. O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, diz que a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Esse é o valor incomparável do sangue de Cristo. Mas em segundo lugar, esse é um valor também indispensável. Indispensável. A Bíblia chega a nos afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Às vezes, quando você lê o Antigo Testamento, você pode ficar um pouco incomodado, né? Com tantos sacrifícios, com tantos rituais, com tanto sangue. E você pergunta, mas para que isso? Por que isso? É porque tudo isso apontava para o sangue de Cristo. Aquele era tipo, aquele era símbolo, aquele era apenas um emblema. Aquilo apontava para o verdadeiro sacrifício que seria feito na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramando o seu próprio sangue para nos comprar, para nos libertar. É por isso que já em Gênesis, quando os nossos pais pecaram e tentaram se esconder atrás de folhas de figueiras, Deus fez para eles vestimentas de peles de animais, porque houve um sacrifício para que eles pudessem ser cobertos. Isso apontava para a justificação. Quando você lê, por exemplo, o livro de Êxodo, está escrito lá que os primogênitos do Egito foram libertos da morte, porque um cordeiro foi sacrificado por cada família, o sangue passado nas vergas das portas. E diz a Bíblia que quando o anjo passou, o agente da morte passou naquela noite, ao ver o sangue, passava por cima daquela casa. Não eram as virtudes das pessoas, as obras das pessoas, ou os valores morais das pessoas. O que distinguiu os que morreram dos que viveram foi o sangue. É o sangue indispensável para a nossa redenção. Não foi mediante ouro nem prata, mas o Cordeiro imaculado de Deus, que você e eu fomos comprados para Deus. Então, o Senhor não vai perguntar se você foi boa gente, se você fez boas obras, se você praticou coisas bonitas aos olhos dos homens, se você foi religioso, se você frequentou esta ou aquela igreja, se você passou por este ou por aquele ritual. A pergunta é, você está debaixo do sangue? Não há outra possibilidade de salvação a não ser que você esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Mas, em terceiro lugar, este valor do sangue, ele é infinito. Veja você o texto de Pedro, porque há 2 coisas que merecem destaque. Primeiro, o caráter sacrificial do Salvador. Notem comigo aí, nos versos 18 e 19. Mas pelo precioso sangue
precioso sangue. Isso mostra, meus irmãos, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que foi para a cruz, não como um mártir, não porque caiu impossibilitado, fragilizado, nas mãos do sistema romano. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, ou porque os discípulos o abandonaram, ou porque o Sinédrio contratou testemunhas falsas para acusá-lo, ou porque Pilatos covardemente, contra a sua consciência, o entregou para ser crucificado. Ele não foi levado àquela cruz porque os soldados romanos, covarde e cruelmente, o pregaram naquele lenho maldito. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, derramando o seu precioso sangue para nossa libertação, redenção e expiação. Mas notem vocês que esse caráter não é apenas sacrificial, porque ele foi como cordeiro, porque é isso que está escrito aqui, no versículo 19, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, e por isso que é sacrificial, mas está escrito, sem defeito e sem mácula. Em outras palavras, o caráter santo do Salvador. Ele não morreu pelos seus pecados, ele não foi para a cruz porque era um criminoso, essa foi a acusação, mas ele era inocente. Ele foi para aquela cruz de forma inocente. Ele foi porque ele tomou o seu lugar, o meu lugar. Ele foi como nosso fiador, representante, substituto. Ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço da nossa dívida, ele quitou o nosso débito, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós. Ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado, mas assim ele se entregou por nós. Muito mais do que isso, a Bíblia chega a dizer que o próprio Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele que não conhecia pecado, foi feito pecado, para que nós, pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o valor inestimável do sangue de Jesus. Mas vamos ao segundo ponto. Peço que você olhe comigo o texto agora de 1 de João. Vá comigo, por favor, 1 de João, capítulo 1. Versículo 7. Eu quero destacar aqui algumas lições importantes, 3 lições importantes aqui. Primeiro, há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado. O pecado escraviza. E há pessoas que estão acorrentadas, algemadas pelo poder do pecado. São vícios, são taras, são hábitos, são manias. Lemos hoje no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci já na iniquidade. Você não precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada. Isso é inato, isso vem de dentro, isso vem do coração. Somos por natureza pecadores. Somos pecadores por comissão, por palavras, por obras, por omissão, por palavras, por sentimentos, por pensamentos. Então, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você e eu hoje tomássemos uma seguinte decisão, a partir de hoje, eu não peco mais. Pergunto a você, você e eu levaríamos a cabo essa decisão? Temos esse poder? Não temos. É só o sangue de Jesus que pode nos livrar do poder do pecado, da escravidão do pecado. E qualquer pecado. Talvez você diga, mas pastor, eu fiz coisa horrível. Se eu contar a minha história, acho que para mim não tem perdão. Um dia um homem bêbado chega para Charles Finney, que viveu no século XIX nos Estados Unidos, e perguntou, Charles Finney, tem perdão para mim? Finney disse, tem perdão para você. Ele disse, mas eu matei um homem, eu sou um assassino, tem perdão para mim? Finney disse, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas Finney, eu sou um adúltero, eu tenho uma vida devassa, eu vivo uma vida imoral, tem perdão para mim? Finney disse, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele disse, mas eu sou um ladrão, eu vivo a vida toda na marginalidade, surrupiando o alheio, eu sou um homem desonesto, tem perdão para mim? Finney disse,
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa a sua condição hoje, se você se arrepender, se você crer, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue libertador. Mas em segundo lugar, veja comigo, há poder no sangue de Jesus também para lidar com a punição do pecado. Com a punição do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa, morrerá. Deus não inocentará o culpado. Quem é culpado? Todos são culpados. Todos transgrediram a lei. Todos são pecadores. Irmãos amados, não há terapia, não há remédio, não há religião, não há cerimônia e ritual, não há qualquer pastor ou missionário, não há qualquer igreja ou denominação que possa dizer para você: perdoados estão os teus pecados. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus pode livrar você da condenação do seu pecado. Sabe por quê? Porque Ele tomou o seu lugar. Ele morreu em seu lugar. Ele não morreu para facilitar ou possibilitar a sua salvação, não. Ele morreu para comprar a sua salvação. Ele morreu para que você pudesse estar livre da condenação eterna. Ele sofreu a penalidade que você deveria receber. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus que você deveria beber. Ele morreu a morte que você deveria morrer. Portanto, só Ele tem poder para livrar você da condenação do pecado. Me permita ilustrar isso para você compreender melhor esse conceito. A descoberta do ouro na Califórnia mexeu com muita gente que saiu de diversos lugares do mundo para ir para lá, para explorar o ouro e se enriquecer. Uma mulher viaja com seu filho para encontrar o marido que estava nas minas, e ao viajar com seu filho, ela enfrenta um naufrágio. E muita gente morrendo, muita gente desesperada, os barcos salva-vidas lotados, não cabia mais ninguém. E num desses barcos tinha apenas uma vaga, e estava ela e o seu filho. Não havia chance dos dois irem, dos dois se salvarem, apenas um. E ela então disse para o filho: você vai, meu filho, você vai. Você é jovem, você tem sonhos, você tem a vida pela frente. E se você viver para encontrar o seu pai, fala para o seu pai que eu morri por você, que eu dei a minha vida por você. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por você e por mim. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele morreu naquela cruz para que você hoje pudesse viver e viver eternamente. Mas em terceiro lugar, há poder no sangue de Jesus para lidar com a poluição do pecado. A Bíblia diz que o pecado é sujo. Ele suja, ele contamina, ele conspurca, ele enlameia. Ele nos deixa repugnantes aos olhos da justiça divina. E a Escritura vai nos informar que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, me tornarei mais alvo do que a neve. O texto diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Purifica a nossa mente, purifica a nossa confiança, a nossa consciência, purifica as nossas memórias, purifica. Meus irmãos, embora é legítimo e é necessário às vezes uma pessoa buscar uma terapia, buscar um aconselhamento, buscar uma ajuda profissional nesta área, mas nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum médico pode dizer para uma pessoa: olha, fique livre do seu mal, você não tem mais nenhuma culpa na sua consciência, não tem remédio de farmácia, não tem terapia humana, não tem recurso da medicina que é capaz de aliviar a dor da culpa e da consciência. Só o sangue de Jesus. Se você for purificado hoje, essas peias se rompem, essas algemas se rompem, e você é curado, e você é liberto, e você fica livre para viver uma vida plena na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus. Um dia a rainha Vitória, na Inglaterra,
nas suas andanças pela cidade de Londres, vai visitar uma fábrica de papel. E ela, visitando aquela fábrica, encontra uma sala onde tinha muitas folhas sujas, papelões, coisas velhas, sujas, asquerosas. E ela ficou muito chocada com aquilo. Mas para que serve isso? E a pessoa que fazia o tour com ela pela fábrica disse: com esse papel sujo aqui, nós faremos os papéis mais belos e mais nobres. Queremos provar isso para a senhora. Na semana seguinte, ela recebe no palácio uma carta bonita, papel nobilíssimo, belíssimo, e disse: foi com aquele papel sujo que a senhora viu, que nós fizemos esse papel, que estamos escrevendo essa carta para a senhora. É isso que o sangue de Jesus Cristo faz por você e por mim. Nos apanha sujos, contaminados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não precisa viver mais na lama, você não precisa viver mais no lodo, você não precisa viver mais chafurdado na impureza. Hoje o sangue de Jesus pode purificar o seu coração, a sua mente, a sua vida, para a glória de Deus. Mas me permita ir para o último ponto desse texto, agora Hebreus, quero que você caminhe comigo para lá, por gentileza. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 25. E eu destaco aqui, meus irmãos, 3 verdades também muito preciosas sobre a voz do sangue de Jesus. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus é a voz do perdão. Está lá em Efésios capítulo 1, 7. Nele nós temos redenção através do seu sangue. A ideia aqui é de perdão. Jesus disse para o paralítico de Cafarnaum: filho, perdoados estão os teus pecados. Em outras palavras, meus irmãos, quem pode nos perdoar? Com que base podemos ser perdoados? Porque às vezes as pessoas pensam que Deus perdoa como um pai bonachão. Não, filho, esquece, deixa para lá, não tem problema não. Tem gente que acha que o perdão é por causa de uma chamada supergraça, onde o homem vem como está e fica como quer. Não tem problema não, Deus é bom, vai fazer vistas grossas, não importa o que você faz, Deus vai amar você do mesmo jeito, vai gostar de você do mesmo jeito, e Deus não vai olhar para os seus erros, para as suas falhas, para os seus pecados, suas mazelas, não. Não é assim o perdão de Deus, não. O perdão de Deus custou um altíssimo preço. Deus precisa ser compatível com a sua justiça e com a sua santidade. Para Deus perdoar você, o seu, o meu, o nosso pecado precisou ser punido, e severamente, e justamente. E de que maneira Deus o fez? Eu não podia purificar o meu próprio pecado, eu não posso me purificar a mim mesmo. Diz a Escritura: assim como um leopardo não consegue mudar suas manchas, nem o etíope mudar a sua pele, tampouco nós podemos deixar de fazer o bem, fazer o mal, estando nós acostumados a fazê-lo. Não conseguimos fazer o bem, não conseguimos limpar a nós mesmos. Lá na Idade Média se tentou isso, as pessoas se autoflagelavam querendo limpar os seus pecados, se livrar dos seus pecados, mas o problema do pecado está mais enraizado do que nós podemos imaginar. Em pecado me concebeu minha mãe, nasci na iniquidade. É só através do sangue de Jesus, e esse sangue de Jesus clama aos céus por perdão para a sua vida. No sangue de Jesus nós temos a redenção, nós temos o perdão, nós temos a plena aceitação. Quando Jesus gritou no Calvário: está consumado, tetelestai, ele estava dizendo: a sua dívida foi paga, você não deve mais nada, você está com seu débito quitado na presença de Deus. Se você crê em mim, o perdão está disponível para você. Essa é a voz do sangue de Jesus. Mas em segundo lugar, o sangue de Jesus tem a voz da paz. Lá em Colossenses 1:20 diz: tendo feito a paz através do sangue da sua cruz. A Bíblia diz que outrora, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos contaminados pelo pecado, éramos
depravados, condenados, inimigos de Deus. Estávamos prisioneiros da carne, do mundo e do diabo. E como é que nós fomos reconciliados? Como é que se removeu essa barreira que separava a nós de Deus? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado separa a nós de Deus. Como é que essa barreira desapareceu para que houvesse a reconciliação, para que houvesse a paz? O sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus, Deus mostrou o seu máximo amor por você. Eu te amo. Com o sangue de Jesus, Deus mostrou a sua plena justiça, satisfazendo as demandas da sua lei e da sua justiça, porque Jesus Cristo morreu e quitou a sua dívida e pagou a sua dívida e trouxe para você eterna redenção. Eu já contei aqui, num culto de conexão com Deus, um fato que marcou muito, lá no estado do Espírito Santo. Um fazendeiro teve uma briga muito feia com o filho mais novo, e o filho saiu de casa. A briga foi horrível, quase chegaram a vias de fato, e quando o filho foi embora, brigado com o pai, a mãe ficou muito abalada. Então, na primeira reunião da família, para o jantar, a mesa posta, a cadeira do filho vazia, a mãe chorando, não conseguiu comer. No dia seguinte, a mesma cena, na semana toda, a mesma cena, e aquela mãe foi se definhando, murchando. E o fazendeiro mandou chamar o médico, ele veio, examinou a mulher, disse: olha, essa mulher não tem doença física nenhuma. Essa mulher tem uma doença emocional profunda. Não há cura para ela, a não ser que o filho volte e restaure esse relacionamento. O fazendeiro, aflito, desesperado com a situação, mandou seus empregados à busca do rapaz, aqui, ali, acolá, até que localizaram o menino. Ele veio, quando o menino entrou por uma porta, o pai saiu pela outra. O menino entrou no quarto da mãe, a mãe pegou a mão do filho, pôs na sua mão, mandou alguém chamar o marido, ele constrangido veio, os dois não se olhavam, e a mãe junta a mão do pai e a mão do filho sobre o seu peito, e reconcilia os dois. E quando assim faz, ela expira e morre, reconciliando pai e filho. Esta é a voz do perdão, da reconciliação. É bem verdade que o Deus Pai nunca brigou conosco. Nós nos afastamos dele. Ele nunca deixou de nos amar. Mas para que você fosse reconciliado com Deus, Jesus morreu naquela cruz. O sangue da sua cruz é o sangue da paz e da reconciliação. Mas finalmente, meus irmãos, em último, terceiro e último lugar, a voz do sangue não é apenas a voz do perdão, não é apenas a voz da paz, é também a voz do poder. Do poder. Está escrito lá em Apocalipse 12:11, que nós vencemos o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é o instrumento poderoso nas nossas mãos para vencermos o mal e vencermos o inimigo. O diabo não pode prevalecer sobre o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Não é apenas a arma de defesa contra as acusações do inimigo, mas é arma de ataque. Você vence o diabo pelo sangue do Cordeiro. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque se você está debaixo do sangue, o diabo não pode atingir você, não pode destruir você, não pode condenar você. Nenhuma pessoa que está debaixo do sangue de Jesus há de ser condenada. Nenhuma pessoa que está debaixo do sangue de Jesus vai se dobrar ao anticristo. Nenhuma pessoa que está debaixo do sangue de Jesus será rejeitada na recepção eterna. Nenhuma pessoa. Há glória, honra e poder neste sangue, o sangue de Jesus. Então, eu quero concluir dizendo para você duas coisas. Primeiro, o sangue de Jesus tem dois brados, dois grandes brados. O primeiro brado é o brado de condenação para aquele que se recusar a crer em Jesus. Eu queria que você
lesse comigo o versículo 25 de Hebreus 12, em voz bem alta. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então não brinque com o destino da sua alma. Deus cumpre as suas promessas e Deus cumpre os seus juízos. A não ser que você esteja debaixo do sangue, escute a voz de Deus, não há esperança. Mas também o sangue de Cristo tem uma segunda voz, a voz pedindo perdão. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Quando você se arrepende, quando você se volta para Deus, quando você olha com fé para Jesus, conforme Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você olhar hoje para Jesus, se você reconhecer que Ele é o seu Salvador, se você reconhecer que Ele morreu na cruz em seu lugar, se você entender que Ele verteu o seu sangue para limpar você de todo o pecado, hoje o sangue de Jesus clama aos céus para perdoar você, para restaurar você e para salvar você. Esta é a voz do sangue de Jesus. E então podemos cantar aquele belíssimo hino: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu estou. A grande pergunta hoje é: onde você colocou a sua confiança? Você crê no sangue de Jesus para purificar você, para libertar você, para perdoar você? E eu quero concluir com essa história que marcou muito a minha vida. Um acidente de trem nos Estados Unidos, trem lotado de passageiros, e o maquinista era um homem crente, fiel a Deus, e dentro daquele trem também viajava o comandante, que não era um homem crente, e aquele trem sofre um acidente terrível. Dezenas de pessoas morreram esmagadas em ferros retorcidos. O comandante saiu ileso do acidente, mas aquele que conduzia aquele trem, o maquinista, estava muito ferido, preso nas ferragens. E o comandante, sobressaltado com o acidente, percebe que o maquinista está nos últimos minutos de vida, sangrando, ferido, mas sofejando um hino, um cântico espiritual. E ele, chocado com aquela cena de um homem machucado, ferido, à beira da morte, ainda cantando, sofejando um cântico espiritual, encostou bem pertinho dele e disse: olha, eu daria tudo que eu tenho, eu daria minha própria vida para ter esta confiança e a fé que você tem. E o maquinista, na última cena da vida, olhou para aquele comandante e disse: pois este é o preço. Este é o preço. Que você hoje, acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro bem, qualquer outra vantagem na vida, ponha a sua confiança em Jesus, no sangue de Jesus, para que você receba agora mesmo, nesta manhã, a vida eterna. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.